Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa atividade de doutrina Passes, que é a exposição do Evangelho do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não separeis o que Deus juntou, certo? Antes da gente começar a nossa atividade, eu queria convidar todos vocês que estão aqui presentes, que não seguem a nossa página no YouTube, entrem no YouTube, coloquem SEB, SEBMVN. Ali tem a página, o nosso canal, podem curtir os vídeos, reassistir as palestras, enviar para aqueles que vocês acreditam que possam ter interesse, ter motivação pelo conteúdo. E nos ajudem a divulgar a doutrina espírita, que tem sido tão distorcida ao longo do tempo, e que a gente precisa retomar esse caminho mais racional, mais consciente, para que a gente se torne pessoas mais conscientes dentro da nossa própria vida. Que a doutrina esclarece a nossa vida de forma muito objetiva, certo? Então, que a gente aproveite na tarde de hoje esses benefícios da doutrina, que a gente abra a nossa mente, que a gente abra um pouco mão dos nossos preconceitos, das coisas, das ideias pré-concebidas que a gente já traz da vida, que a gente se abra para uma nova perspectiva, que isso nos traga motivação, certo? Então, que a gente tenha uma boa atividade hoje. Boa tarde a todos vocês que se encontram aqui. Boa tarde ao pessoal de casa que regularmente nos acompanha, né? Então vamos lá. Eu sempre faço, quem vem usualmente aqui sabe disso, quem está vendo pela primeira vez vai se deparar com isso. Eu sempre faço uma relação entre o capítulo que a gente trata no dia, o capítulo anterior e o capítulo posterior. Tá? Eu já falei várias vezes sobre isso e vou falar de novo. Se a gente pega lá a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra que é utilizada aqui, né? Lá é falado de como ele foi feito, de como ele está estruturado. E o que é dito lá? Que ele foi organizado da mesma maneira que o Livro dos Espíritos foi organizado, uma sequência de compreensão. Então uma coisa é base, né, e faz sequência de encadeamento para entender as subsequentes. Então a organização tanto do Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita, como do Evangelho segundo o Espiritismo, foi feita dessa maneira. E é por isso que a gente sempre faz uma correlação, lembrando que foi falado na semana passada, né, com o atual e aonde essa atual vai desembocar na semana que vem. Então é sempre feito dessa maneira. Bom, o que foi falado na semana passada? Uma forma bem simples de a gente entender é usar um ditado popular que diz assim: nem tudo que reluz é ouro. Todos vocês já ouviram essa expressão, né? O que ela representa? Que a gente não pode se enganar pela análise superficial das coisas, que a gente tem que olhar, porque muitas vezes a gente se engana ou é enganado em função de uma coisa que tem um determinado brilho que não corresponde, vamos dizer assim, à riqueza, à grandeza que estaria ali aparentemente expressada. Então, qual foi o título da semana passada? Haverá falsos cristos e falsos profetas. Né? Tem razão o capítulo, realmente nós nos colocamos dessa maneira? Sim. Né? A gente ainda vem de uma tradição secular que está embutido no nosso psiquismo e nas tradições ainda atuais de avaliar superficialmente as coisas em função dos formatos da apresentação. Jesus falava muito disso quando ele dizia que existiam lobos em pele de cordeiro. Essa expressão é de Jesus. Dizendo que poderia ter uma aparência de cordeiro manso, mas que na realidade seriam lobos rapazes, que era a expressão que eram lobos predadores. Né? Então, o que ele queria dizer com isso? Ele estava se referindo ao que os fariseus representavam, que seria um modelo que iria acontecer ao longo dos tempos. Então a gente se engana muito com isso. A gente vem e acha que a grandeza ou a característica, a respeitabilidade de alguém é porque fala manso, fala de determinada maneira, se veste de determinada maneira, ou usa roupa de tal tipo, ou determinada cor. E o que a gente aprende
dentro da doutrina espírita, que é o que vai ser falado no capítulo da semana que vem. O título da semana que vem é Estranha Moral, que é exatamente a dificuldade que a gente muitas vezes tem de compreender dessa moral colocada no Evangelho. Então isso vai ser tratado, vai ser usado inúmeros exemplos diferenciados na semana que vem, né? Tem várias citações de várias situações colocadas em várias parábolas que vão mostrar exatamente como ele interpreta as coisas de uma maneira, mas na realidade não é assim. E essas citações são feitas todas elas por Jesus. Então a gente tem por tradição ter essa relação, né, de avaliar dessa maneira. O que é isso? É a famosa forma messiânica, né? Que a gente acha quem fala manso, quem é isso, que na realidade repreende isso. Os fariseus eram assim, que eram os sacerdotes da época de Jesus. Eles falavam manso, falavam muito, mas não eram nada daquilo que na realidade eles colocavam ali, né? E o povo foi se desencantando com essas situações, principalmente quando Jesus começa a demonstrar a realidade prática das coisas, e isso é que leva, historicamente, a eles combaterem e criar a armadilha que terminou com a crucificação. Quem criou a situação da crucificação e levando lá para Pilatos que ele seria um agitador, e Pilatos era um governador romano, ele não queria saber disso, né? Ele é levado, a guarda que vai lá pegar é a guarda, não é de Pilatos, é a guarda pretoriana lá que vai pegar, e pega ele, leva e entrega para Pilatos. E Pilatos tem um diálogo com ele, onde investiga se ele realmente tinha essas características. Quando aquela coisa que vocês tanto ouviram falar que Pilatos lava as mãos, é um ato simbólico dizendo, olha, eu não encontrei nada. Mas como eu sou político, né, e como eu sei que vocês são muito fofoqueiros e vocês causam uma agitação nesse domínio que o Império Romano tem sobre vocês, eu vou dar para vocês o que vocês querem. Tanto é que leva Pilatos a posterior, por culpa, a entrar em conflito enorme e termina em suicídio. Tá? Então, essa é um fato histórico que ilustra essa situação. Então, era disso que Jesus falava. E acontecia o que a gente chega no centro espírita com essa formação. Quando a gente chega no centro espírita, a gente tem essa formação. Então, aí é que entra a grande dificuldade de se ajustar à doutrina espírita, que não fala nada disso. Quando a gente estuda lá onde está colocada a doutrina espírita, que é no livro dos Espíritos, a gente vai ver que não tem nada a ver com isso. Mas não tem nada, nada mesmo. O movimento espírita, por não vivenciar e muitas vezes não conhecer a doutrina espírita, porque não a estuda, via de regra, embute nela uma série de coisas dentro do movimento que não tem nada a ver com o que a palavra espiritismo representa. E aí vocês vão ver que tem um monte de coisa dentro do movimento espírita que não tem dentro da doutrina, nem tem subsídio dentro da ideia espírita que essas coisas existem. Eu dou citação para vocês e vocês vão se surpreender. Reiki não tem nada a ver com o espiritismo, porque é uma atividade externa, é um condicionador psicológico, e a gente foge de condicionamentos psicológicos dentro da doutrina espírita. Tá? Cromoterapia, as outras atividades que existem, que são criadas dentro do movimento, que fogem do escopo da ideia de compreensão da doutrina espírita. Por isso, isso vai ser tratado no capítulo da semana que vem, com o título de Estranha Moral. O que isso tem a ver com o capítulo de hoje? Né? Tem a ver diretamente. O capítulo de hoje fala, o título é Não Separeis o que Deus juntou. Ele vai falar do casamento, mas não da ideia que a gente tem de casamento. A gente associa casamento a um cerimonial e a uma união civil. E casamento, dentro da doutrina espírita, por isso que eu vou começar o capítulo de trás para diante, está bem definido na segunda parte do capítulo, onde ele trata do divórcio. Vocês notem, isso aqui é de 1864. O Brasil tem divórcio há no máximo 30, 40 anos, 50 anos no máximo. Falar de divórcio em 1864 era um escândalo, mas é um escândalo total. Principalmente porque a igreja, que era dominante, dizia que o casamento era indissolúvel. Casamento religioso, a cerimônia religiosa lá realizada. Tem até na história da humanidade grandes brigas, grandes litígios por causa disso. Uma religião foi criada por causa disso. A religião oficial da Inglaterra, o anglicanismo, foi criada por causa disso, porque o rei da Inglaterra era casado com a rainha da Inglaterra na época e queria se separar dela, porque queria casar com outra mulher. E o Papa disse que não, queria negociar. Ele brigou com o Papa, rompeu com a igreja e criou, né, o anglicanismo, que é a igreja oficial da Inglaterra, no qual o chefe, até hoje, é, na realidade, o rei.
Quem é o chefe do anglicanismo na Inglaterra hoje? O príncipe Charles. Vocês notam que essas coisas criaram determinados litígios dentro da história da humanidade. E qual é a ideia contida aqui? Por que eu vou começar no divórcio, né? Porque tem a primeira frase que está contida no texto aqui, é uma frase que textualmente define isso. Ela diz assim, ó, vou ler. O divórcio é uma lei humana que tem por objeto, por objetivo, por fundamento, separar legalmente o que já, de fato, está separado. Está separado por quê? E diz assim, ó, não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos que não se levou em conta a lei divina. E o texto para vocês verem. Então, segundo a ótica de interpretação espírita, o que a lei divina fala a respeito de casamento? Ela fala em união efetiva e real. Então, eu vou dizer uma coisa que parece redundante para vocês, mas é verdadeira. Só está casado o que está casado. Ou seja, só existe casamento quando existe afinidade integral entre os seres. Ou seja, a gente não cansa. A gente não cai em rotina. A gente não fica brigando. A gente tem uma admiração constante pelo outro. A gente tem bem-querência. A gente tem afinidade. A gente está desenvolvendo um sentimento de relação profunda. Se vocês pensarem, vocês vão ver que isso não é muito comum. Por quê? Porque a nossa sociedade é muito interesseira, em primeiro lugar. E em segundo, é muito convencionalista. Então a gente coloca a convenção acima do fundamento da relação. Por que tem tanto divórcio? E por que tem divórcio hoje em dia em pessoas com idade avançada? Por que existe isso? Por que antigamente não existia? Porque a mulher não podia trabalhar. É simples. Há quanto tempo a mulher tem independência de votar, de trabalhar? É pouquíssimo tempo isso. Não faz muito tempo. Até os eventos da Segunda Guerra Mundial, 50 anos atrás, a mulher não votava. Não tinha direito de expressão nenhuma. Então como é que ela ia sobreviver? No tempo de Jesus isso era notório. Aquela famosa parábola, né, que a viúva vai lá e coloca o dinheirinho no garrafão lá no jarro da entrada do templo. Ele fala a respeito disso, que é o óbolo da viúva, né? Ilustra isso. Ela não tinha nada, quando ficava viúva tinha que sobreviver de mendicância. Porque a viúva ou desposava o cunhado, era da lei hebraica, ou ia viver de esmola. Imagina com um filho pequeno para fazer isso. Então isso é uma remanescência dessas coisas até bem pouco tempo. Na medida em que esses costumes foram mudando e as mulheres foram ganhando condição de, na realidade, sobreviver, em idade avançada, na realidade, começaram a estabelecer essas. Hoje acontece para chuchu. Por que acontece? Repito novamente. Criou filho, não tem nenhuma motivação, não tem mais, não existe afinidade, se separa. Por quê? Porque nunca teve unido. Antes se engolia a situação. Na realidade, então nós passamos de um extremo para o outro. Se engolia a situação e agora não aturamos mais nada. O equilíbrio é sempre meio. Então o que a gente aprende dentro de um centro espírita? Primeiro, que a gente deve colocar os prós e contras. Segundo, que a gente não se iluda. Qual é a ilusão? A gente sempre acha que vai mudar os outros. A gente tem na nossa ideia, vai tentar namorar, vai casar, que a gente vai chegar lá e com o tempo eu vou mudar o fulano ou a fulana. Não muda. Porque as pessoas só mudam elas próprias se elas quiserem se convencerem. Se não, não. Vai acontecer o quê? O que vocês sabem que acontece. Briga porque um quer impor o ponto de vista sobre o outro. Ou chantagem, ou seja o que for. Mas isso acontece. Então a gente negar que isso acontece é uma grande mentira, porque isso é verdade. Então é disso que fala a situação. Não pode ser separado aquilo que está integralmente unido. É raro, mas é verdadeiro. Por quê? Porque existe afinidade profunda. Então isso gera uma união que é indissolúvel. Por que é indissolúvel? Porque os valores que a sustentam são perenes, são contínuos. Nenhuma cerimônia religiosa faz isso. Nenhuma. Então o espiritismo é contra essas coisas todas? Contra a cerimônia, sim. Aí a questão do casamento civil. O espiritismo é a favor. Por quê? Porque nós vivemos num mundo material. Nós temos patrimônio, temos filhos, temos necessidade de regular transmissões dessas estruturas materiais. O casamento civil serve para isso. Somente para isso. Não há mais nada. E o que vocês notam? As pessoas se escoram
e entram em litígio. Vocês notam que as separações, hoje em dia, elas não são mais assim, de forma afinizada. Normalmente elas são por briga. E o que entra na briga lá? Patrimônio. Então, note, as pessoas brigam por objetos, por bens. Então, elas estavam unidas efetivamente, elas estão lastimando a separação emocional um do outro, ou elas estão brigando para ver com o que ficam do aquele espólio. Pensem nisso. Analise o que acontece, vocês vão se dar conta. Então, realmente, isso demonstra, e ficam até com raiva uns dos outros. Como é que alguém que diz que convivia, que queria bem, vai ficar com ódio do outro? Como é possível uma situação desse tipo? Não é. Então, isso demonstra que, na realidade, a coisa já no fundo não andava bem. Eu estou falando de fatos concretos, reais, que todos vocês observam. E que ilustram exatamente isso aqui que está colocado. Agora, a passagem que eu vou ler aqui é os fariseus, que eram os religiosos da época, falando a respeito disso. Então, por quê? Porque existia uma lei que foi feita por Moisés que levava nessa direção. Mas aí a gente tem que entender qual é o papel de Moisés nessa história toda. Por exemplo, quando a gente olha o Decálogo, que é os 10 mandamentos, se nós olharmos lá, a primeira lei dos 10 mandamentos é uma lei de cunho espiritual. As demais são reguladoras de costumes. Para quê? Para um povo que era bárbaro, que só pensava em tirar vantagem, se educar. De fora para dentro. Por que de fora para dentro? É que nem criança, que não tem desenvolvimento do senso analítico moral. Se a gente vai dialogar com uma criança que não consegue compreender, ela vai querer manter as suas ilusões, as suas fantasias. O que a gente é obrigado a fazer? Colocar limite. Ela chora, esperneia, berra? Sim. Por que a gente não cede? Porque não tem sentido. Mas ela vai amadurecer. Vai se tornar um adolescente, ainda rebelde, vai se tornar um homem maduro, mais ou menos, e vai chegar na velhice, onde, pelas experiências, as dificuldades da vida, ela vai se dar conta das coisas todas. Então é uma questão de tempo e de maturidade. Mas naquele momento, que não existe esse amadurecimento, vai levar tempo para isso acontecer, a gente tem que tomar essa atitude. Qual é a relação com Moisés? Mesma coisa. Ele iria estabelecer uma lei, que regulava relações de comportamento, e sabia que dentro do tempo, essa história de morrer, nascer, por um hábito de prática, a gente começa a mudar características. Porque se for tentar dialogar dentro da limitação, do primitivismo, que nem uma criança não vai querer saber. Vai querer levar adiante seu ponto de vista, a sua ilusão, a sua fantasia. Então Moisés fez isso. É minha opinião? Não. Jesus vem e diz assim, tem até o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem por título: Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe sentido. Que lei ele está falando? Dessa lei mosaica. E o que ele faz? Ele substitui os 10 mandamentos por 2. Na realidade é um e ele dá um segundo para compreender a natureza do primeiro. Isso é bíblico. Também não é a minha opinião. Então notem que na realidade quando ele define dizendo que toda a lei e todos os profetas se hajam contido dentro desse enunciado, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele diz toda a lei, todos os profetas, tudo que vocês na realidade ouviram está resumido nisso. E vos dou uma segunda, para entender a natureza do primeiro, que é a lei de reciprocidade. Só faças para os outros o que querem para ti mesmo. Ou seja, tens dúvida em relação a uma ação, te coloca no lugar de quem vai receber. Se tu gostar, faz. Se tu não gostar, não faz. Outro ditado popular, uma coisa não pode ser colírio no olho do outro e pimenta no meu. É um ditado popular que vocês já ouviram fazer. Então uma coisa tem uma natureza única, eu não posso deturpar isso. Então por isso que Moisés colocou essas coisas dessa maneira. Tem um capítulo aqui dentro do Evangelho segundo o Espiritismo que é por título Honrai vosso pai e vossa mãe, que fala lá do tratamento que se dava a respeito dessas situações de abandono dos pais. Então ele regula esse tipo de coisa, dizendo que não poderia ser dessa forma grosseira, interesseira. O casamento aqui é a mesma coisa. Que é o que o fariseu está falando. Vai pegar o que Moisés falou e vai tentar colocar Jesus em contradição. Eu vou continuar lendo para vocês verem que é isso mesmo. Então diz assim,
Também os fariseus vieram ter em conta com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Então, iam colocar, se ele dissesse que sim, ia colocar em xeque com Moisés. Se ele dissesse que não, na realidade é contra os ensinamentos que ele estava falando a respeito dessa situação. Ele respondeu: não lestes que aquele que o criou, o homem, desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, se ligará à sua mulher? Agora olhem o detalhe. E não farão os dois senão uma só carne. Pensem, duas pessoas, dois corpos. Qual o simbolismo de dois corpos se tornarem uma só carne? O que ele queria dizer com isso? É algo para nós pensar. Então o que é isso? Ele está falando de pessoas que estão encarnadas, ele está falando de carne. Relação de compatibilidade, de concordância, de afinidade. Não de cada um numa direção. Na realidade, sustentar, ter afetividade, compreensão, aproximação, integração. Entendam bem isso. Por isso que existe uma fusão simbólica. Por isso que ele coloca dessa maneira. Vocês vão viver como fossem um só. Não é tu puxando para lá e o outro puxando para cá. Não é briga. Não é que ele se impôs sobre o outro. Não é chantagem. Pensem bem. E vocês vão começar a entender. Então isso tem quanto? 2000 anos. Esse é Jesus falando a respeito das coisas. Seguindo. Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. É claríssimo. Não resta dúvida. É bíblico. É Jesus falando a respeito das coisas. Não há lei humana, costume, escrita, que na realidade possa desmanchar a base do que representa a integração. Por isso que, quando essa integração existe, ela é indissolúvel. E a gente estuda isso dentro da doutrina espírita. Quando a gente vê a escala espírita de evolução dos espíritos, nesse capítulo que eu disse para vocês, que fala das famílias consanguíneas, das famílias espirituais, nós vamos aprendendo que nós vamos evoluindo dentro do tempo e vamos se tornando compatíveis cada vez mais com aqueles que têm afinidade para conosco. E essa afinidade só se torna total e plena quando nós atingimos o máximo degrau da escala evolutiva. É figurado como sendo um espírito puro. Tem a mesma visão, o mesmo entendimento. Inclusive, tem mensagens aqui dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá nos Trabalhadores da Última Hora, que a gente lendo parece que é Jesus falando. Vem como outrora, tá? A gente lê na primeira vez e diz, pô, Jesus falando isso aqui. E aí a gente vai lá, quem assina é o Espírito de Verdade. E aí a gente não compreende. Mas depois que a gente começa a estudar a doutrina, a gente entende. A gente sabe que espíritos puros, que têm o mesmo nível de compreensão e de visão de todas as coisas, podem falar sem problema um em nomes dos outros, porque eles dizem exatamente o mesmo conteúdo, porque eles enxergam da mesma maneira. Eles chegaram ao ápice da evolução e compreendem todas as coisas como elas realmente são. Então eles vão dizer efetivamente, muitas vezes de forma diferente, mas dentro do mesmo princípio, do mesmo fundamento. Então uns podem falar pelos outros. Então por isso que aparecem essas coisas dentro da doutrina espírita. Tá? Seguindo, então. Mas por que então retrucaram eles, ordenavam a Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Porque era uma sociedade, em primeiro lugar, patriarcal. O que é isso? Uma sociedade defendida pelo gênero mais forte fisicamente. Nós viemos de um processo evolutivo em que a força física é dominante. Quanto mais para trás, mais dominante. Ó. Quem é que tinha mais força física? O homem. Então, o que fazia dessa maneira? Que o regime fosse dominado pelo homem. Sempre foi. Vocês notem que assim, ó, o povo hebreu, o regime lá inicial de mando do povo hebreu, quem era? Patriarcas, o mais velho. Não era mulher, era homem. Depois passa para juízes, homem. Depois reis, homem. Então, notem que isso é derivado dessa estrutura de desenvolvimento. Depois eu vou dizer, mas que problema? Com a gente estudando doutrina espírita, a gente sabe que não é problema nenhum.
Porque o homem de hoje é a mulher de amanhã. Exatamente essa. A gente inverte nas reencarnações. Se eu crio uma sociedade que é sectarista, eu vou sofrer na pele aquilo que eu criei. Que é um processo educativo. Quando Jesus ensina o mal, o rico, nasce pobre, é uma inversão de posição. Então, se hoje eu pratico uma situação que eu acho que é o máximo, eu vou renascer na inversão. E vou sentir na pele aquilo que eu criei. Dessa forma eu vou me educando dentro do tempo. E assim é que os espíritos que não têm sexo, pergunta do livro dos espíritos, um espírito não tem órgão reprodutor. Espírito não se reproduz, não cria outros espíritos. Então, se ele não tem órgão reprodutor, ele não tem sexo. Ele tem um perfil psicológico momentâneo, olhem bem o que eu estou dizendo para vocês, momentâneo, afinizado a determinada experiência. Mas como ele vai viver muitas experiências de muitos tipos ao longo do tempo, ele vai acabar o quê? Criando uma homogeneidade. É a figura do espírito puro. Que não tem mais característica de tendência predominante nem para um lado nem para o outro. Então, a gente estuda isso dentro da doutrina espírita? Sim, a gente estuda. E aí vai se compreendendo a coisa. Mas por que Moisés fez dessa maneira? Eu vou ler o que Jesus responde, depois a gente comenta. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração. Olhem bem. Então vocês são duros, são proprietários, vocês controlam, vocês mandam. Então Moisés, vendo que isso não tinha compatibilidade, mas não podia dar um salto de qualidade, disse que na realidade vocês tinham que dar uma carta, que era um documento de separação, para a mulher não ficar marginalizada. Olhem bem o termo, à margem da sociedade. Essa carta de separação era um indulto político, social à época, para que ela não ficasse, já que ela era extremamente marginalizada. Então, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. E aí ele vai dizer assim: mas no começo do desenvolvimento das relações da sociedade humana, não foi assim. Onde, na realidade, as escolhas eram feitas por afinidade pura e eram duráveis. Com o desenvolvimento dos interesses, o desenvolvimento da própria sociedade, com as deturpações que vieram em relação a isso, é que começou esse processo de, na realidade, a gente querer usar a mulher como um objeto, como forma utilitária. É real. Tanto é que em passagem, Jesus falando para os apóstolos, é só vocês pegar e começar a estudar os evangelhos. Ele fala a respeito disso, e aí os apóstolos dizem para ele: então não vale a pena casar, se é dessa maneira. Então, o que os apóstolos tinham? Uma visão humana. Não tinham entendido os ensinamentos dele, e iriam entender ao longo do tempo. Então, os próprios apóstolos não compreendiam, a essa época, esse tipo de citação. Então ele diz assim: por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério. O que é um caso de adultério? A mulher perdeu a relação afetiva com aquele indivíduo, não tem, e vai buscar um outro. Então está quebrada a lei divina aí. Não existe mais relação. Como era uma sociedade patriarcal, era unilateral. É justo? Não é justo, mas por isso é que existe a reencarnação. Então eles dizem: a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. Então, se não tem adultério, se eu não estou, na realidade, dando a carta de separação porque ela preferiu outro, e eu estou mandando ela embora porque eu quero outra, esse fato, mesmo eu já tendo, na realidade, dado a carta de separação para ela, eu estou cometendo adultério. Não preciso o fato físico. A intenção, a relação emocional de dispensar alguém para buscar outra, já representa uma troca, uma adulteração. Vocês estão me entendendo? É claro os ensinamentos nesse sentido. Então, por quê? Porque os homens eram muito utilitaristas. Não mudou muito. Se nós pararmos para pensar, a sociedade é ainda muito estruturada em cima desse tipo de costume. Tá? Comete adultério. E aquele que desposa a mulher que o outro despediu, porque cometeu adultério, também comete adultério. Mas o que ele queria dizer com isso? Se uma mulher
comete adultério e sai, ela não poderia ser respaldada, ser estimulada em relação ao seu comportamento. Então, ela teria que ficar momentaneamente separada. Por quê? Porque Jesus está olhando o espírito imortal em erro. Então, tu tem que sofrer a consequência para tu amadurecer. Se eu respaldar esse tipo de coisa, na realidade, eu estou alimentando a tua fuga. Então, vamos pensar, Jesus era machista? Porque às vezes a gente pensa isso. Então, vou citar outras situações para vocês. Tá? A mulher adúltera na praça que vai ser apedrejada. Vocês sabem dessa passagem, né? Tá um monte de gente lá com pedra na mão, porque a forma de punição era a lapidação, que é matar a pedrada. Ele chega, começa a escrever no chão, tá todo mundo de pedra na mão lá. Aí pergunto para ele sobre a situação. O que ele diz para ele? Quem tiver sem pecado, está falando em referência ao que eles estão condenando. Quem de vocês, dentro do coração de vocês, não praticou ou não tem intenção, porque era uma sociedade patriarcal, podia fazer, de fazer a mesma coisa que ela está vivendo, que vocês estão condenando, atire a primeira pedra. O que eles fizeram? O que é rabo preso? Eles foram largando as pedras e foram saindo de fininho. Não ficou ninguém. Significa que todo mundo estava enquadrado dentro daquilo ali. Aí o mais importante é isso, ela fica estonteada. E aí é que entra aquilo que a gente não compreende, porque a gente tem a ausência de preconceito, que é que um espírito mais elevado tem. O que é isso? A gente olha e entende por que alguém faz aquele tipo de coisa mesmo errado. Por que alguém comete aquele tipo de comportamento? Porque está em conflito. Não sabe como lidar com a situação. E aí o que ele faz? Vai lá, não resiste e cede. Então, ele se aproxima dela, ela está estonteada, ela não sabe o que fazer. E ele olha para ela e diz, eu não tenho nada contra ti. Porque ela achou que ele ia condenar ela, como demais criaturas estavam condenando. Ele diz, eu não tenho nada contra ti. Claro, ele não pode ter nada contra ela. Ela está fazendo uma coisa que atinge no fundo ela mesma. O que iria atingir ele, aquela atitude, aquela característica dela? Nada. Assim como a gente se escandaliza por muita coisa que acontece, aí a gente fofoqueia, critica, estabelece, e a gente não tem nada a ver com o fato. Nada. Mas a gente vai lá, espalha, leva para cá, traz para lá, traz para cá. Por quê? Por que a gente fica botando mais lenha dentro da fogueira? Isso não é verdade que eu estou dizendo para vocês? Isso é verdade, sim. Então ele diz para ela, eu não tenho nada contra ti. E diz para ela, ide e não pequeis. Ele diz, não mantém esse estado de conflito dentro de ti, porque senão tu vai te manter em conflito. É simples. Estava pensando nela. Vocês acham que é a minha opinião? Vocês sabem quando ele foi crucificado, quem ficou com ele? Os apóstolos fugiram, louco de medo. Quem fica com ele? João, porque era amicíssimo, gostava dele, papo chuchu, não ia deixar ele nunca sozinho. A mãe, porque era mãe. E quem mais? Uma prostituta. E chegou um dia, cheia de conflito, com vergonha, não chegou nem pela frente dele, chegou pelas costas. Não tocou nele, tocou no manto. E aí ele descreve a situação. Uma virtude saiu de mim. Alguma coisa, aquela portadora de conflito, saiu de mim e a preencheu. E ela nunca mais foi a mesma. A tal ponto de se inebriar com a situação que o seguiu pela vida inteira. E não teve medo de ser presa, como os apóstolos tiveram. Pensem nisso. Então são situações bíblicas colocadas aqui dentro. Então se a gente começar a parar para pensar essas coisas todas, nós temos dois caminhos. Nós temos que reavaliar a natureza dos nossos casamentos. Vamos terminar o casamento? Não. Talvez a gente deva começar a construir um casamento de verdade a partir disso. Com mais tolerância, com mais paciência. E se por acaso não for possível, não precisa viver uma guerra. Ou a gente consegue manter irmanamente, ou se separa, não vira inimigo. E é o que é mais difícil nós ter na sociedade humana. Então a lição espírita é uma lição real, não é utópica, não é fantástica, não é sobrenatural, de nos educar
para nós irmos aprendendo com as experiências que nós vamos vivendo. Porque tem que ser dessa maneira. Porque tem que ter solução. Mesmo os erros, os enganos, as relações apressadas que existem muito hoje em dia, a gente não namora, né? E um namorar muito necessário, porque no início das relações tudo é mentira. É tudo assim fantástico, maravilhoso, a gente é tudo que não é. Todo mundo agrada, todo mundo cede, todo mundo encanta. E aí passa o tempo, vem a rotina, o que acontece? Vem a verdade. E a verdade às vezes não é suportável. E a gente começa a se atritar, ou a gente se submete, porque a gente não tem perspectiva e a gente passa uma vida inteira frustrado, amassado, porque não sabe sair daquilo ali. Será que essa é a finalidade da vida? Será que esse é o caminho? Será que não é mais fácil a gente namorar, ver quem é, se dá certo, se não dá certo, coisa e tal? Até porque se tiver alguma tromba, algum conflito, alguma coisa, é uma ilustração prática da incompatibilidade. E aí a gente aprende. E aí a gente escolhe de forma mais, com os pezinhos mais no chão, de forma mais coerente. Nós vamos ter menos separações, menos litígios. Esses problemas, às vezes casos geram filhos. Quem é que paga o pato depois? Pensem neles que são pequenininhos, lá que têm necessidade de um pai e de uma mãe. As sequelas que se produzem ao longo do tempo. E muitas vezes aquelas criaturas que estão nascendo ali foram compromissos que nós assumimos, e de repente o nosso ego vem de novo, e a gente rebenta, chuta tudo para fora, e se mantém preso aos conflitos que nós já éramos portadores anteriormente. Então o Espiritismo fala dessas coisas de forma prática, geral, trazendo o Evangelho de Jesus. Estou lendo ele para vocês. Como ele se expressava em relação às situações. Tem mais coisa, não é só isso. Por isso que semana que vem, o que nós vamos ver? Uma série de situações. Nós vamos ver enterros, uma situação difícil, o sujeito perdeu o pai, está preocupado, como todos nós, ir lá realizar um enterro, fazer as coisas. Jesus fala para ele, não te preocupa com isso. Estou fazendo só uma lembrança aqui. A questão da prioridade emocional, quem ama mais a seu pai, a minha mãe, a seu tio, a sua avó, o seu filho do que a mim, não é digno de mim. São citações de Jesus que vão ser colocadas na semana passada. E a gente fica chocado. A gente escuta assim, se a gente não entende o que ele está descrevendo do desenvolvimento emocional. Para falar em menos apego, menos passionalismo. Essa história que a gente tem que o meu filho é melhor, que eu defendo meu filho, que a minha família é melhor, isso gera essas distorções educativas, esses processos de conflito dos seres dentro da sociedade, que a gente leva isso para as religiões. Vou rezar para Deus fazer o meu filho passar no concurso, tem 500 vagas, 5.000 inscritos, Deus vai ter que preterir 4.500 em função dos 500 que foram mais, que rezaram mais. Pensem nessas coisas. E a gente faz tudo isso. A gente age dessa maneira, como se Deus fosse passional. E a gente tem essas distorções de compreensão, de característica dentro do nosso coração. Somos estimulados a fazer esse tipo de coisa que gera sectarismo, gera separação, gera competição e gera guerras. Guerras emocionais entre criaturas, entre sociedade, entre países. Então, vamos pensar um pouco mais. O Espiritismo foi feito para a gente pensar, para a gente amadurecer. Então tem essa parte toda, depois tem a parte prática. O que é isso? A gente viu o indivíduo morto, cheio de passionalidade, se comportando dessa maneira. Você vai entender porque tem espírito que tem raiva, quer matar, quer fazer, quer acontecer, quer dominar. É um ser humano, ainda cheio de conflitos, de cegueiras, cheio de passionalidade. Morreu. Mas quem morreu foi o corpo. O psiquismo continua igual. E a gente vai começar a entender as coisas, vai começar a ver, vai ver as consequências das escolhas da nossa vida. E vai entender essa dinâmica de transformação, e a gente vai ver uma diversidade enorme de espíritos, uns mais elevados, outros mais atrasados. A gente vai ver ex-espíritas falidos que tiveram dentro do centro espírita, frequentaram, mas não se transformaram. É diferente no processo religioso tradicional, que a gente acha que vai lá, frequenta e está tudo feito. Não é. Não é. Não é mesmo. Se fosse, como diria Jesus, eu vos diria, mas não é. Não adianta nada isso. É uma ilusão. Como se Deus precisasse de um puxa-saquismo do tamanho de um bonde. Ele não precisa.
Não tem. Não adianta de fazer um monte de cerimonial nessa direção, porque isso não vai funcionar. Não é humano. Não tem características da humanidade. É diferente. É harmônica, quem criou o universo. É extremamente harmônico. Vocês estão me entendendo? Então a gente tem que pensar nessas coisas todas, refletir. Por isso que a gente entra em trabalho de estudo da doutrina, porque as pessoas às vezes, numa exposição a gente não consegue contemplar tudo. Vocês aí começam a ouvir, começam a pensar num monte de coisa. Vocês querem respostas. As respostas que não podem ser dadas aqui, porque é unilateral, só eu falo, vocês não podem perguntar, pode ser feita no trabalho de estudo doutrinário. Então qual é o objetivo de estudo doutrinário dentro do Centro Espírita? Produzir criaturas mais equilibradas para o mundo ser melhor. O mundo é melhor quando as pessoas que o compõem são melhores, crescem, se transformam, se modificam. Frequência por frequência não faz isso. Tomar passe não faz isso. Entendam bem? Não faz. Passe que não é mágico. Não é chegar lá e eu vou mudar. Não vou nada. Quem muda é a minha cabeça e meu coração. Se eu quiser mudar. Se eu não quiser, nada. Eu vou ter que viver a experiência da vida, vou ter que sofrer as consequências. Como dizia Jesus, semeadura é livre. Eu faço o que eu quero. Mas a colheita é obrigatória. Eu estou preso dentro daquilo que eu semeio. Se eu semeio sarça, não nasce trigo. O que é isso? O que eu semeio vai nascer. Se eu planto feijão, nasce feijão. Se eu planto desequilíbrio, porque o desequilíbrio está dentro de mim, nasce o quê? O que eu estou plantando. Também a gente aprende que não tem castigo, não tem nada disso, porque não é necessário. Jesus dizia, basta a carga do dia. E é verdade. A verdade nua e crua é essa. Então que a gente aprenda a ser mais honesto, mais integral. Não adianta trocar de voz, de roupa. Não adianta nada dessas coisas todas, porque você não resolve nada. Isso não é verdade. Isso é externo. Externo morre. Tudo que é externo acaba. É transitório, se dissipa com a morte biológica. Então vamos pensar nisso, né? Vamos pensar nisso, já que a gente vem aqui, vamos pensar nisso. Tá certo? Quando a gente for para o passe lá, vocês notam que eu nunca se diz para vocês, eleve o pensamento a Deus, é tradição no movimento espírita fazer isso, mas como é que se faz isso? Eu perguntaria para vocês, como é que vocês elevam o pensamento em Deus se regularmente vocês não pensam nisso? Então por isso que a gente diz para vocês, respirem, se acalmem, se voltem dentro de vocês mesmos, que é um estado ali naquele momento de melhor recepção, de mais abrandamento, de mais serenidade, para ver se alguma coisa que vem de fora encontra alguma coisa para encaixar ali. E para ficar alguma coisa que vai ser trabalhada quando a gente sair daqui para nossa casa, pensar, sentir de forma diferente, se abrandar mais, ser mais pacífico consigo, com os demais. Vamos pensar nisso tudo, tá certo? Semana que vem, então, o expositor vai falar para você disso que eu falei para você. O que é essa estranha moral de Jesus, que na realidade explica a vida em detalhes, de forma ímpar, para que a gente aprenda a agir na vida segundo as propostas da própria vida, né? Pessoal de casa, a gente agradece por assistirem o vídeo. Fiquem todos em paz e até a nossa próxima oportunidade.